Quando o Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, desenvolveu o seu modelo atômico, aquele análogo às órbitas interplanetárias, ele ficou espantado quando entendeu que, embora os elétrons deem saltos quânticos entre os orbitais, quer dizer, através do espaço vazio entre cada órbita, os elétrons não apenas ficam invisíveis no momento do salto, mas, nas palavras do próprio Niels Bohr, é como se o elétron desaparecesse e ressurgisse do nada em um novo orbital. Nós podemos entender que é como se as coisas passassem a existir apenas a partir do momento em que adquirem certa quantidade energética. O que eu quero dizer principalmente é que a energia do espaço vazio está numa quantidade menor do que o que pode ser considerado uma quantidade. A implicação disso é que a energia do espaço vazio reside em flutuações energéticas cujas quantidades são inferiores àquelas necessárias para a gente poder dizer que alguma coisa existe. Quer dizer, é como se o espaço vazio fosse uma espécie de polo negativo da existência. E aqui é interessante lembrar que o contrário do algo é o nada. É interessante porque isso nos ajuda a entender em que termos nós podemos dizer que o universo surgiu do nada, a partir de uma nova compreensão do que este seria. Respondendo àquela antiga indagação do filósofo Leibniz: por que existe algo ao invés do nada? Ou seja, um nada não em absoluto, mas relativo, em relação à nossa capacidade perceptiva. E eu uso aqui percepção como sinônimo, querendo me referir aos nossos órgãos dos sentidos, que são as nossas portas para o mundo externo. Porque, veja só, o que significa quando dizemos que alguma coisa existe? Significa que nós somos capazes de interagir com essa coisa de alguma maneira. E por sermos capazes de interagir, seja diretamente com os nossos corpos ou através de algum instrumento de medição, aí então nós dizemos que determinada coisa existe. Porque, por outro lado, se a gente não for capaz nem de captar instrumentalmente, nem de perceber diretamente, é como se aquilo não existisse para nós. E lembre que a sua pele também é um órgão da percepção. E seria esse o motivo de você conseguir atravessar pelo espaço vazio livremente. Quer dizer, seria essa a razão de o espaço vazio ser não apenas invisível, mas também intocável. É como se os nossos órgãos da percepção não fossem capazes de captar o espaço vazio. Ou seja, é como se apenas certas quantidades de energia se encaixassem na abertura das nossas portas da percepção. De tal maneira, a percepção funcionaria como uma espécie de filtro da realidade, ditando aquilo que passa a existir para nós. Por outro lado, agora falando do espaço vazio, isso significa que nós não podemos interagir com ele de maneira nenhuma, já que as flutuações energéticas que correspondem a ele são dissonantes não apenas aos nossos órgãos da percepção, mas são dissonantes aos nossos órgãos da percepção porque são dissonantes, antes de tudo, as coisas. E é por isso que nós não conseguimos medir a energia do espaço vazio diretamente, nem com instrumentos tecnológicos muito sofisticados. Enfim, a energia do espaço vazio não coincide com a nossa percepção. E ao não coincidir, ela não é captada, fazendo com que o espaço vazio pareça vazio. E não perca de vista que a percepção envolve 5 sentidos. Então a gente não pode nem ver, tocá-lo, ouvi-lo, cheirá-lo e assim por diante. O que eu quero destacar aqui é que aquilo que a nossa percepção é capaz de captar é aquilo que passa a existir para nós. Assim, tal como dissera Schopenhauer outrora, existência e percepção são termos intercambiáveis. Vejamos de novo esse gráfico. Ele representa o limite não apenas entre espaço e matéria, entre coisas e vazio, mas entre o algo e o nada, já que se só houvesse vibrações energéticas em energias não quantizadas, quer dizer, se só houvesse o vazio, seria como se não houvesse nada. A partir do momento em que algumas coisas se formam, elas têm como contraste, como pano de fundo, algo que antes era nada e que agora se torna algo muito enigmático, o espaço vazio, a base da nossa existência, uma presença em modo de ausência,
algo que é não sendo. O espaço vazio delimita até onde nós conseguimos conhecer. O espaço vazio é a fronteira do nosso conhecimento empírico. É a fronteira daquilo que conhecemos no mundo externo. Justamente por isso, é onde a natureza esconde os seus mistérios. Para nós, o espaço vazio é a face oculta da natureza. Bem, como disse Heráclito, a natureza ama esconder-se. E como bem sacou Sherlock Holmes, melhor se esconde aquilo à vista de todos. Já tendo em mente o que seria o resultado da soma dessas duas frases, talvez foi por isso que disse Schopenhauer: o importante não é dizer o que ninguém nunca disse, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Ironicamente, o espaço vazio.